Então, Walter, só renovar as saudações a você, ao Álvaro, ao Marcos, e de forma especial a todos os nossos internautas, dando boa noite a todos e a todas. Então, a nossa trajetória começa no movimento social. Posteriormente, a gente apresenta o programa de rádio, uma rádio comunitária, da cidade da Marajó FM, né? Tivemos lá dois programas com a juventude e tal. Depois disputamos a eleição do vereador, a qual não tivemos êxito nas urnas. Depois tornamos gestor municipal de juventude, ganhamos a eleição do vereador e agora estamos aí dando sequência a essa construção de trajetória. Qual o seu time de coração? São Paulo. São Paulo. São Paulo começou bem São contra o Palmeiras, viu? Paulino, isso. Que beleza. E sua religião, Kaique? Minha religião, todas aquelas que façam bem ao próximo. Eu acho que o político precisa ter uma concepção de religiosidade de forma muito ampla. Eu gosto muito da espiritualidade, né? De forma pessoal, das religiões de cunho espiritual. Mas na condição de político, que é o que a gente está aqui hoje na condição de político, a gente abraça e abrange todas as religiões, todas as formas de culto, de fé, de crença, e também respeitando inclusive aqueles que tenham alguma manifestação de discordância com essas manifestações. Quem te inspirou, Kaique, a entrar nesse universo chamado política? Rapaz, a política chega pra gente através da, do gosto pessoal. Desde criança a gente participava das, das questões políticas. De que forma? Eu, curiosamente, gostava de ouvir as propagandas Mas sua eleitorais. família não tem sangue político? De forma direta, não. De forma direta, que alguém tenha me instruído, me levado para a política, não. Não sou filho de pai e mãe política, não. De alguém na política que tenha me colocado, levado para a política, não. O gosto pela política vem de forma muito natural. Desde criança eu gostava de assistir os programas eleitorais. E aí comecei a me dedicar a estudar partidos, né? A primeira eleição foi uma eleição que eu participei do PSOL. Eu tinha, à época, salvo engano, 15 anos de idade. A primeira eleição do Márcio Souza para prefeito. Eu participei daquela campanha ainda menor de idade. Mas não foi uma eleição que eu participei tendo ciência do que era política, né? Ainda era um adolescente. Foi a primeira vez que eu participei de uma eleição. E daí para frente fui participando de outras, fui me engajando, participando dos movimentos de juventude até chegar à presidência do partido. Com 22 anos de idade eu me tornei presidente do partido. Com 19 eu fui Qual foi o partido que você foi presidente? PCdoB. Com 19 eu fui assessor do deputado. Então assim, Qual deputado? Adrinaldo. Adrinaldo. Então eu tive uma precocidade no aspecto político de assumir funções assim relevantes, né? Com ainda início de trajetória. E aproveitei o máximo de ter essas experiências para poder amadurecer politicamente. Que bom. Às 19h21, conversando com Kaique Freire, líder do prefeito, vereador da cidade de Estância. Quero mandar um abraço aí já para Cirnaldo Evangelista, lá em Salgado, tá assistindo a gente. Vanessa Damasceno também acompanhando a gente no nosso YouTube. A Diana Santos, né? A Diana da Ramac. Boa noite, meu amigo Valtinho, meu amigo vereador Kaique Freire. Valeu, Diana, um abraço. Antônio Santos, boa noite ao entrevistado no nosso Facebook aqui. O Valmir Oliveira também conosco. A gente agradece. Pois não, Álvaro, fique à vontade. Kaique Freire, você é um jovem que vem se destacando na política estanciana. Como você vê o cenário político do nosso estado nesse início de mandato do governador Fábio Mitidieri? Olha, o governo Fábio tem deixado marcas importantes. Todo início do governo tem a necessidade de enquadramento de algumas questões administrativas. Você já participou da gestão pública e sabe disso. Né? Início de governo nunca é fácil. Né? Todo mundo chega com vontade de fazer, mas tem ainda as heranças, os resquícios, o planejamento, o orçamento, que precisa ter um enquadramento para poder efetivar todo o seu plano de governo pensado junto aos seus aliados e ao conjunto da sociedade. Mas o fato de Fábio ser o governador mais jovem da história do Sergipe, ter um secretário da Casa Civil também muito jovem, ser jovens não só na idade, mas também no aspecto cronológico, mas também nas ideias, eu acho que tem dado ao Sergipe visões importantes. Né? A questão do período junino, fortalecimento do turismo, isso é um fato e é uma pauta que ele sempre deixou muito em evidência,
que ia fortalecer o turismo no estado. Aí a questão da saúde, a partir de agora a gente está vendo aí já as reuniões, inclusive aqui em Instância, né? Vai começar o Opera Sergipe, ação importante, né, para poder, a perspectiva de zerar as cirurgias eletivas no nosso estado. Então eu acho que isso são pautas importantes. A inclusão do camarão na merenda em mais de 40 escolas da rede integral, um exemplo que ele pega em Diarobe agora e coloca dentro do estado de Sergipe. Eu acho que Fábio tem dado passos importantes, tem dado sinais importantes de que fará uma boa gestão, fará a reunião constante com investidores, com empresários internacionais, com embaixadores, com consulados, né? Não sei se se chama assim a palavra, Exato. com esses representantes, para que possam trazer investidores para o estado de Sergipe. Isso é importante. Ô, Kaique, Então, eu mas tenho visto o governo de Fábio muito positivo. no tocante saúde, como você salienta esse ponto importante para a Estância, né? Essa questão de Opera Sergipe, parabenizar quando sair. Mas vimos nessa questão nacional agora, né? Teve essa Conferência Nacional de Saúde e nós vimos algumas pessoas da saúde fazendo manifestação, pessoas do SAMU, pessoas da enfermagem. Você que tem a proximidade, é o chefe da Casa Civil, que é uma pessoa que está ali sempre junto com o governador Fábio. Você acha que o governador irá pagar o piso salarial da enfermagem, que é um grande pleito, né? E essa questão também da fundação, como é que estão os trâmites? Você que sempre tem procurado estar por dentro de todos os assuntos. Olha, eu vi que o governador parecia ter até uma reunião agendada nos próximos dias com a categoria de saúde, com a pessoa da enfermagem. Primeiro, pessoalmente, eu quero dar a minha extrema manifestação de apoio. Eu acho que é essencial a gente valorizar os profissionais de enfermagem, os técnicos, os enfermeiros. Inclusive, sua mãe é da área de Nenhum saúde, né? profissional de saúde, eu acho que é uma pauta indiscutível quando a gente fala da relevância da atuação dessas pessoas. E aquilo que estiver ao nosso alcance, mesmo de não sermos um deputado, né, mas na condição de vereador, na condição do acesso que tivermos, a nossa opinião, mas na condição de radialista, nossa opinião é favorável ao tema. A gente precisa avançar, a gente precisa reconhecer esses indivíduos que foram heróis em tempo de pandemia, mas não só naquele momento. A gente precisa valorizar essas pessoas de forma perene, pela atuação que elas têm nessa pauta tão importante que é a saúde pública. Então, pessoalmente, sou totalmente favorável a essa questão. E torço e trabalharei dentro dos meus limites para que essa seja uma pauta, com fé em Deus, debatida e escutada pelo governo estadual, pelo governo municipal, porque acho que é uma questão muito relevante e necessária para nossa sociedade como um todo. Kaique, você é um político que aproveita os erros para aprender e saber lidar com eles? Como você avalia sua autoconsciência? A política é um erro diário, né? E um acerto diário. A política ela é muito rápida. E a política são fatos. Hoje a gente pode ser daqui a pouco para falar sobre política e ser e ter um teor. Próxima semana ser totalmente diferente. Então, ninguém sabe política, nem ninguém deixa de saber. O que mexe a política são os fatos da política, são os fatos, e os fatos são mutáveis. Então a gente precisa ter a humildade de discutir política, de construir política de forma coletiva e estar atentamente a esses fatos para não deixarmos que a soberba, a prepotência nos faça dar erros agravantes, não erros pontuais. Agora, todo político erra, se for no aspecto eleitoral, se for no aspecto de coligação, se for no aspecto de manter sua elegibilidade. Mas também pode até errar numa ação. E o que é que eu faço para que a gente possa cada vez mais diminuir esses erros? Ouvir a sociedade. Amanhã, inclusive, a gente está fazendo mais uma edição, a 6ª edição do Gabinete Itinerante. O que é isso? Eu vou para a comunidade, eu escuto a comunidade, eu pego suas pautas e levo para discutir no parlamento. Porque se a comunidade está me dizendo que aquela pauta é importante, eu tenho muito menos chance de errar aquilo que eu vou propor. Por quê? Eu ouvi os representantes daquela comunidade. Qual será a comunidade, Kaique? Contemplada? Bairro Bonfim. Beleza. Nós iríamos chegar a esse ponto aí, né, do seu governo itinerante, seu gabinete itinerante. Mas o que você tira de aprendizado no seu primeiro mandato como vereador e líder do prefeito? Qual o aprendizado que chama mais a atenção, né, nesse sentido de ser um vereador jovem, né, e com primeiro mandato? Exatamente. Olha, eu tiro, é uma experiência por dia, né? A gente lidera uma bancada que tem colegas valorosos, que tem 4 mandatos, que tem 3 mandatos, que tem 5 mandatos, né? Então a gente aprende bastante com essas pessoas. Meu processo de liderança não é de superioridade, não, é de construção coletiva.
Eu aprendo muito com todos os colegas da base e com todos os colegas da oposição. E procuro manter um diálogo claro, direto e constante com todos. Você é bom no diálogo? Penso que sim. Penso que é uma virtude que eu tenho, é dialogar e saber respeitar o ponto alheio, e olhar no seu olho, e dialogar, discutir e ver a melhor forma. Eu acho que essa é uma situação que eu carrego na política, dialogar. Eu não procuro fazer liderança com grito, com imposição, com desconstrução. Não, eu quero fazer liderança com diálogo, com construção coletiva. Obviamente que tendo a ética de respeitar aquilo que eu correspondo, que são os interesses de levar as pautas do executivo para a pauta. A gente faz isso, né? A gente defende o projeto com veemência, inclusive, leva esses projetos, pede salariedade desses projetos e faz tudo isso com muito diálogo, com muita transparência com todos os colegas. Que bom. 19h29 é o podcast do Cabra Feio, segundas, quartas e sextas-feiras. Lembrando que na próxima segunda-feira estará aqui conosco, batendo papo, cara a cara com o Cabra Feio, o presidente da Câmara de Vereadores da cidade de Estância, doutor Cristóvão, vai estar conosco aqui. Lembrando também que neste mês teremos a presença do prefeito da cidade de Indiaroba, o Adinaldo Nascimento, vai estar conosco aqui, além de alguns secretários de outras cidades e alguns vereadores também, porque esse podcast foi criado para a gente ouvir as propostas das pessoas, não só de Estância, como de Santa Luzia, Indiaroba, enfim, a região Centro-Sul. Provavelmente vai estar aqui também em julho, já o pessoal, os pré-candidatos da cidade de Salgado, vai bater um bom bate-papo conosco. Valmir Oliveira diz aqui, boa noite, vereador e Cabra Feio e todos que fazem parte do estúdio. Vereador, pode responder a minha pergunta e a todos do podcast sobre os 2 milhões de arrecadação mensal em Estância? Esse dinheiro é destinado para fazer o quê? Né? Pergunta aqui, pois não vemos melhoras nas cidades e nos povoados. Pergunta do Valmir Oliveira a respeito desse montante de 22 milhões. Valmir, sua mãe já foi vereadora, Alva. Toda ação pública, seja ela recurso do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, estão no portal da transparência. Então, assim, se a fala do Valmir for qualquer desconfiança no parâmetro legal, onde é que vai o dinheiro? Aí, Valmir, eu não vou conseguir descricionar agora onde é que está gasto R$500, R$1.000, R$2.000, R$100.000. Os dinheiros estão gastos nas obras, nos pagamentos de folha, nas licitações, nos contratos, ou seja, agora, conseguir descricionar para você agora de cabeça onde está gasto todo esse valor, é impossível, é improvável. Agora, toda essa questão é vista pelo portal da transparência. Se o senhor tiver alguma dúvida, né? alguma dúvida objetiva, um pagamento do contrato X, né? Um questionamento do pagamento Y, aí fica mais fácil a gente dar uma resposta sobre o fato, porque senão fica muito subjetivo. Um montante de X valor, né? Que ele cita que a arrecadação, onde é que está o dinheiro? O dinheiro está gasto nas previsões legais, né? Sem poder infringir LRF, sem poder infringir toda e qualquer norma do direito público e direito administrativo. Agora, se ele tiver alguma dúvida objetiva referente a algum desse custeio, a gente está aqui à disposição para responder. Que bom. São 19 horas mais e se não souber, 31 minutos. Buscar a resposta para dar, né? Verdade. Quais os projetos e indicações da sua autoria que lhe rendeu aplauso e reconhecimento da população? Qual setor? Os projetos. Você destaca. Que você destaca mais. É mais relevante seu mandato. A gente tem uma contagem boa de indicação, requerimento de leis. Mais um que chamou a atenção. Essa é a pergunta. Eu fico muito feliz quando a imprensa pergunta isso. É a oportunidade do vereador prestar conta do seu trabalho. Né? A gente vai dar entrevista, fala tanto da política partidária que acaba até não tendo a oportunidade de prestar conta na sua atuação parlamentar. Por exemplo, nós temos a instância Batucada, que é uma grande manifestação cultural. Mas foi o nosso mandato que reconheceu a Batucada como patrimônio cultural. Legalmente ainda não era. Ainda não tinha nenhum dispositivo que reconhecesse a Batucada como patrimônio cultural do município de Estância, como algo nosso. E ela era genuinamente estanciana, era um patrimônio, era uma manifestação da cidade de Estância. Então foi o nosso mandato que fez essa lei. Posteriormente, pedimos ao deputado Jorginho Araújo, no breve período que ficou na LES sem se licenciar, botou no Estado, o Estado também reconheceu. Um exemplo. Vou falar sobre cultura, já que a gente saiu agora do São João e ainda está efervescente. Nossa autoria é a lei que destina 70% do recurso público, já que o colega aí fala de recurso,
sejam gastos com atrações locais. Por quê? Para que a gente não pegue o dinheiro, coloque para fora e os nossos artistas, nossos fazedores de cultura deixem de ter o seu lucro, deixem de ter a sua participação. É de nossa autoria que limita o gasto do poder público com as contratações de fora, sem beneficiar, sem colocar na pauta os artistas da nossa terra. É um outro exemplo. Um outro exemplo, questão da violência contra a mulher, é da autoria deste vereador a lei que proíbe a contratação de homens condenados pela Lei Maria da Penha. Uma ação enérgica, importante, na época com bastante participação da OAB, do Ministério Público, é de nossa autoria essa lei que proíbe que o município e os poderes instituídos locais contratem homens condenados pela Lei Maria da Penha. Aí só dar um exemplo de algumas leis que a gente já fez e que são importantes para o cenário da política local, se tornam referindo sobre a questão da pauta das mulheres e se referindo também sobre a questão da pauta da cultura. Muito bem. Quais são as principais atribuições de um vereador? A gente sabe que consiste em acompanhar as ações do executivo, fiscalizar o uso do dinheiro público. Na sua visão como parlamentar, você que é líder, eu posso até ser até infantil em fazer essa pergunta, porque você é líder do prefeito. Mas essa gestão é transparente com o uso do dinheiro público? Como você fiscaliza? Claro que os munícipes têm o portal da transparência para acompanhá-lo, né? Mas você, como líder do prefeito, o prefeito está no caminho certo? E eu acho até que a pergunta de Valmir foi dentro desse bojo, né? Desse aspecto de não foi tão objetiva, né? mas fica nesse contexto. Pois não. Álvaro e Walter, veja só. Chica foi companheira vereadora há 4 anos, eu estou agora há 3, quase 4 anos já. O tempo passa rápido, né? Possa ser que colegas das pessoas, cidadãos comuns, sejam da situação ou da oposição. Porque para desvestir de um projeto político faz parte da democracia. Certo. Mas eu acho que um fato incontestável é que nos 7 anos que Gilson está no poder, a gente não teve nenhuma polêmica, a gente não teve nenhuma fiscalização, nenhuma desmoralização que colocasse em xeque qualquer visualização de descumprimento ao erário público, à roubalheira, à corrupção. Pelo menos fico à disposição para que me apontem esse fato, né? Certo. Como a gente já viu em outras cidades, foi a acusação de superfaturamento, acusação disso. A gente não teve nesse processo nenhuma ação concreta desses quesitos. Que nem chegou ao parlamento, nem chegou também ao conjunto da sociedade de forma objetiva. Então, não há nada que abone a conduta do mesmo para que possamos entendê-lo como uma pessoa que não siga os parâmetros da honestidade no sentido de comando do Poder Executivo Municipal. Muito bem, 19h36. Como você encara o feminicídio? Estância, ultimamente, foi palco de uma violência contra a mulher, que abalou Sergipe, abalou o Brasil. Eu me refiro ao caso da Nayara, que chamou mais atenção, né? O que o vereador pensa sobre o feminicídio? Acho que a gente falou agora há pouco de uma lei de nossa autoria que proíbe a contratação de homens que não é para Quero deixar claro que somos excessivamente contra qualquer ação que venha massagear essas práticas. Certo. Século XXI, Brasil, um país que tem menos mulheres na política que país que ainda as mulheres usam burca, que tem uma maior quantidade de mulheres no cenário da sociedade, mas ainda uma menor quantidade de mulheres nos espaços de poder. Nós precisamos de ações afirmativas, de pautas emergenciais efetivas. Não podemos falar de política para as mulheres, de violência de mulheres, só um aspecto, inclusive, da violência física, não. A subrepresentação é uma violência de gênero. Certo? O machismo, a misoginia, a exclusão das mulheres no comando dos espaços. Mas você vê a subrepresentação como algo do machismo ou das próprias mulheres, que muitas não se inserem na política? Álvaro, as pessoas sempre dizem, Kaique, fulano é negro, mas é racista, não acha que é negro. Ele é racista. Me permita fazer uma análise contrária da situação. Cidadão negro, que não vota no negro, que não comunga essas questões, não assume esse papel. Assim como uma mulher que ainda não compreende a importância de eleger mulheres, não é que ela é machista. Ela é fruto de um processo de sociedade de sistema, que é construído milenarmente, pautas e situações de forma naturalizada. Então ela, na verdade, não é machista, ela é vítima desse machismo, porque ela reproduz um conceito histórico enraizado.
E esse processo de desconstrução que nós estamos fazendo no Brasil contemporâneo, no mundo contemporâneo, requer tempo. Nós não vamos construir um país em um ano, em um ano a gente não vai fazer o que fizeram em uma década. Esse processo de pedagogia, de educação, de transformação social, de mudança do indivíduo, é um processo lento. A formação é um processo lento, né? Do indivíduo, dos fatores, do ser humano. O que é educar uma criança? Você não educa a criança numa noite, em um ano. Você passa um processo educando. O pai, o guri faz 18 anos de idade, o pai ainda está em processo de educação. E assim, isso vale também para todo contexto também de interpretação social. Então, as mulheres, os negros, a população LGBTQIA+, tem um processo enraizado dessa subrepresentação. Processo mesmo do conservador, né? Que queira ou não queira. Esses conceitos de forma natural, de forma até, às vezes, não proposital. É uma reprodução do sistema. E isso a gente vai vencendo dia após dia com o processo de pedagogia e de instrução dos fatos. A Maria de Fátima assistindo a gente através do YouTube, Adriana Santos, estou aqui ligadinha, assistindo vocês. Dindo, boa noite para o Caba Feio e para o vereador. Maria de Fátima disse que está ligada na entrevista. A Diana Santos manda o boa noite. Belinho Barreto, abraço para o vereador Kaique Freire, o Belinho Barreto. Cantor, gente boa, estourado. Está aqui ligada com a gente. Deixa eu ver aqui mais. Já virei audiência de vocês. Obrigado, Belinho. O engenheiro Alisson Almeida fez uma pergunta. Boa noite, senhores. Kaique, fale um pouco dos futuros projetos para a nossa cidade que você tem. Tem algum já em mente? Já? Veja só, Alisson. Você poderia dizer uma área específica? Alguma opinião sobre uma área específica? Porque fica mais fácil ainda da gente descricionar. Ele falou que se tem algum projeto, você pode especificar a sua área. O que você acha mais importante, né, no seu O que é que eu acho que é importante para a instância? Vamos falar sobre cultura, né? Começou a falar sobre cultura. A função parlamentar, além da questão das leis, do requerimento, das indicações, ela tem, você falou, a função do vereador é a cobrança, a fiscalização, né? O vereador público e também o processo de assessoramento. Até o regimento cita isso. Certo. E de proposição. Eu já propus várias indicações, por exemplo, acho que a instância precisa pensar em realizar um encontro municipal de cultura, né? A instância precisa pensar em construir um teatro municipal. Inclusive, a gente tem buscado, junto ao deputado Jorge Araújo, recursos para isso. A instância precisa ser ainda mais ousada, mais pujante nesse aspecto cultural, tendo em vista a sua história, a sua relevância nesse setor para o estado de Sergipe. A instância refugiou Jorge Amado, a instância pariu Raimundo Souza Dantas, Zé de Dome, Félix Mendes. Então a gente tem uma história muito próxima da cultura que não deve ficar marcada só em letra do hino ou na bandeira do brasão da cidade. Deve ser efetivada com ações governamentais que demonstrem essa responsabilidade e esse compromisso com essa pauta tão relevante. Então, é uma pauta que eu defendo bastante, que vou trabalhar junto aos representantes nossos em Brasília, porque a gente sabe também que o Poder Executivo Municipal precisa muito de suporte, de emenda, de recursos para incrementar os seus governos, os seus aportes financeiros, para que a gente consiga trazer recursos para a instância com fé em Deus, conseguir construir o seu teatro, construir seu encontro cultural, construir agendas culturais de forma macro. Eu acho que tem esse interesse no conjunto da sociedade. Nós precisamos dar essa questão aí uma prioridade para avançar nesse setor muito na nossa cidade. Raimundo Souza Dantas, citado por Kaique, é instanciando, né, o primeiro embaixador brasileiro negro, né? Inclusive teve início, né, sua carreira na parte do jornalismo, né? Essas questões todas aí. Como Paulo dos Anjos no Porto da Areia, um capoeirista negro, referência de capoeira de Angola. Exato. Em todo o país. Inclusive na Câmara nós fizemos uma comenda em nome dele para homenagear as pessoas que atuam no setor da pauta racial, né? A instância teve das primeiras prefeitas do estado de Sergipe, né? Foi esqueci agora o nome, meu Deus. Falou agora o nome dela. Né? Núbia Nabuco. Núbia Nabuco. Na mesma época que a Telvina se elegia prefeita em Diaroba. A instância teve Francisquinha Assunção há quantos anos atrás, presidente do Parlamento Municipal. Minha professora, né? Francisquinha Assunção. A instância sempre teve uma história de vanguarda, de protagonismo, de pioneiro. A gente precisa. A instância teve a primeira rádio do interior sergipano, a Rádio Esperança. Né? A instância, enfim. Primeiro jornal impresso, por aí vai, né? Jornal impresso, a nossa história é de protagonismo, é de vanguarda na área da comunicação, na área da cultura, que são áreas, inclusive, que andam extremamente... Instância é rica em cultura, né? A Silvana Santos, a Silvana Moura, lá de Salgado, diz aqui: eu sou Silvana Moura, da cidade de Salgado. Kaique, como você
O que você tem a dizer da reforma tributária? Vai ser boa para o nosso país? Olha, não é a reforma tributária que sonhávamos. Não vamos aqui ser demagogo. Exato. Mas é um sinal de avanço mediante tantos anos nessa pauta travada no Congresso Nacional. Entendeu? Porque a política, quando a gente fala de um Congresso Nacional, nós estamos falando de mais de 500 cabeças, ou seja, conseguir com que isso vá para a agenda da pauta do dia, da ordem do dia, já é um fato importante. E votar e aprová-la é importante? É. Não é o que desejávamos? Não. Mas é um avanço? É. Precisamos avançar ainda mais? Sim. Muito bem. 19 horas mais 43 minutos. Né? Temos aqui o Jocélio Costa, o Jocélio aqui, militante do bairro Alecrim. Da boa noite, belíssima entrevista com esse jovem vereador. Vi ele na militância. Verdade. Primeiro partido que eu participei do pessoal, o Jocélio era presidente. Isso. Tá, eu falei há pouco, né? É verdade. Exatamente. José Ailton Mora dos aqui, Santos. em frente a vocês, né? Não sei Isso. se já mora. É a mãe que A mora, mãe, né? mas ele mora mais um pouquinho ali próximo à creche. Boa noite, belíssima entrevista com esse jovem. Tô gostando, sensacional. José Alves diz aqui, boa noite para todos, boa noite ao entrevistado. A Sônia Maria, estou aqui ligadinha. A gente agradece a cada um de vocês. Há pouco tempo você intermediou uma reunião com a direção do CDL, juntamente com o secretário estadual da Casa Civil, deputado Jorginho Araújo. O que foi realmente produtivo nessa reunião? Olha, a CDL tem cumprido um papel importantíssimo na cidade de Estância, na nova gestão do Adelvan e aí Certo. todos os seus dirigentes agregados. O empregador é importante. Eu tenho uma história de defesa do trabalhador. Mas também é importante entendermos a importância do empregador. Quando este empregador não vilipendia os direitos trabalhistas, os direitos humanos do próximo, é possível a gente construir. E é necessário. Se a gente fortalece a CDL, se a gente fortalece o comércio estanciano, a gente gera emprego e renda. O poder público não tem emprego para todos e para todas. Né? Então, o que a gente precisa fazer? Fortalecer o terceiro setor. Fortalecer o comércio local. O comércio aquecido, a economia girando, é tributo, é pecúnia, é recurso, é dinheiro para o cofre público. Que consegue fazer mais obra, que consegue fazer mais ações. Né? É emprego para o trabalhador conseguir comprar o seu alimento no final Tem do que mês. existir essa parceria. E ter o seu lazer. Então, assim, é essencial entendermos que o comércio aquecido não ganha só o empresário, ganha o conjunto da sociedade. E o nosso objetivo é aproximar a CDL do governo do Estado para que possamos discutir pautas relevantes para ambos. Exemplo, o Estado apresentou uma pauta para a CDL. Jorginho chegou, companheiros, precisamos fortalecer o Manese. O governo de Fábio quer fortalecer o Manese. Preciso de vocês. A pauta do governo. Importante, o Manese é nosso. E nada, ninguém mais pode ajudar o Manese do que os empresários. Pagando seus funcionários pelo Manese, se inscrevendo pelo Manese. Ponto 1. Aí foi uma pauta do governo. Vamos para a pauta dos trabalhadores. Os trabalhadores solicitaram uma agenda com fábrica de areia em Estância no mês de agosto. E ficou marcado, inclusive, agora para agosto. Um café da manhã de fábrica de areia com comércio estanciano. E nesse café, os empresários vão colocar suas pautas. Que aí, sem sombra de dúvida, vai ser sobre tributo, vai ser sobre investimentos fiscais, né, isenções, sobre linha de crédito através de banco, exemplo do Manese. São pautas essenciais. E nessa pauta todo mundo ganha. Governo do Estado e CDL. E tem algo que ganha ainda mais, que é o povo, gerando emprego, gerando renda e gerando desenvolvimento para a cidade de Estância. Aí vai ter o forró da CDL, desculpa, dia 15 agora vai ter o forró da CDL. Que bom. Dando uma força aí. E tem um objetivo. Teve o forró do Sindicato, agora é o forró do CDL. Exatamente. O objetivo do forró da CDL é construir a sede, não. É reformar a sede deles, né? A Câmara, o Executivo doou a sede da CDL, a Câmara aprovou e agora vai precisar fazer alguns ajustes na sede. E aí esse objetivo também foi pedir uma colaboração do governo do Estado nas atrações, nas questões. O próximo dia 15 aí o forró da Será CDL. onde? Na Jop Music, né? Aqui em Estância. Tudo bem. Jop Music, né? Tem muito bom em inglês, não. É Jop ou Jop? É um dos dois, vocês entenderam. Isso. Na marcha dos vereadores a Brasília, você foi em vários gabinetes à procura de recursos para a nossa cidade. Fala pra gente qual foi a análise em busca dessas reivindicações, desses recursos, o que foi que você tirou, você trouxe, o que foi proveitoso para você na sua ida a Brasília?
Na verdade, além de recursos, tiveram pautas que a gente levou que foram cruciais. Exemplo, Quais? Catarina, além de pedir recurso, e a cada deputado levei uma demanda específica. Eu não peguei uma pauta e levei para todos. Olha, cada um levei um. Eu olhava o perfil do cara, esse aqui tem uma aula mais ligada ao esporte. Alessandro Vieira, por exemplo, levei um ofício solicitando. Pensa a possibilidade de estando que fazer o ginásio municipal de esporte. Eu não quis esse ofício, senador. Um exemplo, né? Um campo de futebol que não tem, né? Inclusive uma pauta aqui do Bairro Alecrim, né? É. Senador, pensa nisso. Inclusive, não cortando seu raciocínio, quando o prefeito esteve aqui, foi o nosso primeiro entrevistado, prefeito Gilson Andrade, houve um morador que me procurou. Você, Walter, eu estou sabendo que o prefeito vai inaugurar o seu podcast. Dê a ele essa sugestão do Matadouro, né, que está inativo, né, que é um espaço grande, gigantesco, que dá para a prefeitura fazer um campo de futebol. Como morador, que seu pai mora aqui, sua família mora aqui, o que é que você diz a respeito disso aí, dessa ideia? Inclusive, Breno, eu entrevistei Breno aqui também, né, o secretário de esporte, indaguei esse assunto. Ele disse que o Dr. Justo tinha falado com ele a respeito dessa ideia e iria mandar as pessoas, engenheiro, ir lá para ver essa solução. Porque vem a administração, passa a administração, e Estância não tem um campo de futebol municipal. Acho importante. Inclusive, foi uma pauta que nós levamos para Brasília para o senador Alessandro Vieira. A questão do Bairro Alecrim, antigamente tínhamos um campo aqui, próximo, né, para a escola. Que é privado. Que é privado, né? Os donos retornaram a posse do seu espaço. E também a construção imobiliária ao redor também acho que tornou-se impossível a manutenção do campo naquele local. Mas nós precisamos rediscutir agora onde será o campo do Alecrim. Como alguns esportistas defendem que seja no Matadouro, a gente tem intermediado esse diálogo, tem cobrado esse diálogo, tem fortalecido esse diálogo e reiterar aqui o meu compromisso com a comunidade para que seja um parceiro dessa luta, Walter, para que a gente volte a ter o campo do Bairro Alecrim. Que bom. E acho que não tem objeção nenhuma. Eles afogam os outros campos de futebol que são privados, eles afogam um pouquinho, né? Acho que é uma pauta relevante, é uma pauta que o prefeito acolhe. Obviamente que tem que fazer um impacto financeiro, para poder colocar isso em prática. Mas não é impossível. Não, tendo a possibilidade, eu acredito que a gestão fará isso. Eu me recordo que foi uma novela tamanha lá em Diaroba a respeito daquele campo de futebol que estava sob júdice, né? A justiça interditou aquele campo, né? Parou aquele campo e o prefeito Adinaldo teve uma vitória gigantesca na justiça, né? Ganhou, reformou, colocou o nome do nosso grande esportista Chico Marecheia e Indiaroba, uma cidade pequena, de menor porte, de menor recurso do que Estância, tem um campo, tem um estádio de futebol. Né? Quem mandou um abraço para você, logo antes do nosso podcast, do início, foi o secretário de esporte, que é seu amigo, Marcelo Leite. Gente boa, Diaroba. Mandou um abraço para você. Uma boa, Diaroba, um abraço a todos. Isso. Outra pergunta aqui, nossa cultura é linda, nossas praias são belíssimas. Quais são os projetos para atrair mais turistas para aquela região? Olha, a pergunta de Alisson Almeida. Alisson, excelente pergunta. Recentemente, o setor privado inaugura a terceira etapa do Lago dos Sambaquis, Matriz. Exato. Um grande investimento financeiro, belíssimo. Traz uma quantidade de turistas diário imenso. Gera mais de 100 empregos diretos, só aquele estabelecimento. Então ali tem outros, né? Outros estabelecimentos. Ou seja, um grande fluxo de emprego e de turismo da região litorânea. Nós temos um processo na justiça que tem travado aquela situação. Recentemente eu tive com o secretário Dene, que parece que já está vendo vias legais aí de resolver essa situação. E nos próximos dias, com fé em Deus, estaremos apresentando no parlamento aí logo breve situações. Não é uma situação fácil, é uma situação que envolve justiça federal. Não foi Gilson que começou isso, ele herdou isso, né? É difícil. Gestões passadas. Mas a gestão não está de braços cruzados, a Secretaria do Meio Ambiente não está de braços cruzados, o governo do Estado não está de braços cruzados, inclusive fez o processo de zoneamento costeiro, né? Para colaborar com o processo, e estamos trabalhando também na Constituição do Parlamento para que ele tenha solução. Então, Alisson, o primeiro passo é resolver esse impasse jurídico que impede a construção e manutenção daquela área. Sem construção não tem evolução. Resolvendo isso, Alisson, eu acho que a gente tem que ter uma agenda prioritária para a questão do turismo. O próximo prefeito precisa que eu torço que seja o nosso amigo de Graça, né? É uma pauta que a gente vai levar para o André. E eu acho que o André também é muito favorável a essa pauta. Nós precisamos discutir com o setor empresarial, o investimento do turismo na nossa região litorânea. E com fé em Deus, com essas questões jurídicas resolvidas, isso irá acontecer. Exemplo
FEComércio não, do SESC, né? Exato. A gente doou o Isso. Poder Legislativo com a prerrogativa de iniciativa do Poder Executivo, doou uma área imensa para investir naquela área. Então, assim, o Executivo tem feito a sua parte, o Legislativo também. Nós estamos de braços abertos para os investidores investirem naquela região. E ali vai ter Um ecohotel, né? um ecohotel que vai ter várias coisas, né, enorme, vai gerar emprego, renda, formação para a comunidade. E é isso que a gente precisa, dessas outras iniciativas, para que aquela área possa deslanchar muito, que é uma área de muita potência em nossa cidade. Ô, Kaique, você como líder do prefeito e alguns internautas lá que estão nos assistindo lá na Praia do Baís, eles estão chateadíssimos com o período chuvoso, né? Porque as ruas super alagadas, né? Eu perguntei aqui ao prefeito, ele me disse que ali é complicado. O Abaís, para se fazer qualquer coisa, é muito complicado. Qual a sua visão? Você vê, porque ele disse que pagam impostos, né? Pagam até IPTU. E eles não têm saneamento básico, não têm ruas calçadas. São poucas as ruas calçadas no Abaís. Como é que você vê esse episódio lá da Praia do Abaís? Walter, tem um processo que tem que fazer uma... Como é que chamam? Esse agora a expressão. Drenagem. Uma drenagem, tá? Toda essa parte de obras, que é um valor muito elevado. Realmente torna-se muito complicado para o Poder Executivo conseguir sanar isso sozinho. Precisa de aporte financeiro. Então, acho que o passo é buscar apoio do governo estadual e federal para que possamos solucionar essa questão. Mas, como disse e repito, o primeiro passo para a região litorânea é resolver o processo jurídico. Aí se torna um segundo passo. Terceiro passo, trazer investidores. É tão complicado esse processo jurídico? Já foi mais. Acho que estamos chegando na solução. Falta um pouco de boa vontade também, não, Kaique? Rapaz, Da gestão de querer encarar essa situação lá do a Abaís. gestão não deixou de encarar o processo. Você entenda que, por exemplo, é parte do processo, inclusive pessoas da justiça foram processadas pelo juiz que entrou com a ação. O processo tem pessoas superiores a ele processadas. Não é uma ação contra o Poder Executivo, é uma ação contra as pessoas, contra a área, contra a região. Ou seja, foi uma situação, né, uma situação de justiça federal, não é algo que requer um interesse ou não da gestão. A gestão quer que aconteça. Acho que toda e qualquer gestão não quer jamais que qualquer área da sua cidade seja travada da possibilidade de investimento, né? Nenhum gestor vai querer isso, pode ser alguma. Mas tem coisas que a burocracia emperra. E acho que essa questão da burocracia desse processo federal foi um descaso para a gente, inclusive, né? Me permita citar assim, essa ação judicial. Mas graças a Deus a gente está chegando, a gente está construindo vias, formas para resolver essa situação e destravar de uma vez por todas todo e qualquer avanço naquela região. Muito bem. Como nós tivemos uma pequena queda na nossa internet, na nossa transmissão, nós começamos também já às 19h15, nós vamos até às 8h15, 8h20, que é das 19 às 20 horas, só apenas uma hora, né, de podcast. A gente vai ampliar mais um pouquinho. O Jackson Pereira pergunta: boa noite, Cabra Feio, boa noite, Kaique. Vários postos de gasolina em Aracaju estão sendo interditados por motivo da gasolina adulterada. Trazendo aqui para a instância e que os vereadores podem nos ajudar. Pergunta do Jackson Pereira. Val, não é? Jackson Pereira. Jackson, já teve vereadores que se manifestaram acerca do preço. E a 5,99 a Procon Municipal, né? o Procon Municipal, né? Atuou. Se tiver qualquer denúncia, a questão da adulteração, você pode procurar o parlamento, como também pode procurar o Procon Municipal, e não tenha dúvida que terá ação nesse sentido. Qualquer denúncia, qualquer que tenha subsídio para que possamos atuar, nosso mandato está de portas abertas. Não tenha dúvida também que o Procon Municipal, a Secretaria de Defesa Social e Cidadania darão todo o suporte para que possamos coibir essa situação. Antônio Santos diz aqui: é bom ouvir. Pronto. Já sumiu aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Bom, depois eu vou atualizar aqui a minha pasta aqui, porque estou com um probleminha aqui de atualização. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Mas já fui aqui do Antônio Santos, né? Muito bem. José Roberto Fontes, aqui no nosso YouTube. Boa noite, Walter. O descaso da gestão para com a praia do Abaís é uma coisa visível. Acho que falta mais competência por parte da gestão para olhar para o Abaís. A Câmara também tem essa responsabilidade? José Roberto Fontes de Lagarto. Acabei de responder ao José Roberto Fontes de Lagarto
sobre essa situação há pouco, acho que já está suprimida. Você respondeu ao Alisson, né? Muito bem. Vamos falar um pouquinho do projeto Sangue Bom, né? Você criou um projeto aí, Sangue Bom. Conte pra gente dessa campanha de doação de sangue. A gente leva periodicamente pessoas para o Hemosi em Aracaju para fazer doação de sangue ao banco de sangue do Hemosi. Certo. Cada doação de sangue pode salvar até 3 vidas, né? Como todos sabem. E é crucial, principalmente em épocas como agora no período junino, que o banco de sangue cai, né? Então, através desse projeto aí, nós temos levado jovens, adultos, pessoas que possam exercitar o princípio da solidariedade, do amor ao próximo. E tem sido uma parceria muito positiva com a Fundação Pereira Hortas, né? Parreira Hortas, com o Hemosi, e tem dado muito certo, e que a gente tem muito apoio aí, e a população, desde a primeira edição desse projeto, tem abraçado, tem compreendido, bem como o comércio local também colaborando. A gente sempre faz um lanche, sempre disponibiliza o transporte, tem blusa do projeto, para passar esse projeto de forma muito bonita, de forma muito constante e propositiva. Muito bem, são precisamente 19h59. Você foi o autor do projeto de lei que declara um bem de interesse cultural, né? Você falou agora há pouco, no estado de Sergipe, da manifestação folclórica das Batucadas, né? Que foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa. Você ficou feliz, né? Com essa aprovação, né? Muito. Você falou agora há pouco. Foi um desejo seu, você que também gosta e curte a cultura do nosso município? Eu sou estanciano nato, apaixonado pela cultura. Eu amo Estância. Não dizia o saudoso Major Oswaldo Freire: quem amou Estância ninguém me excede, né? Então eu me equiparo a ele. eu li o livro do Major Fonseca. De quem foi a autoria da moção a Flávio José, referente ao episódio... Vereador Arthur. O episódio que passou no show lá em Campina Grande, né? Foi do vereador Arthur. Vereador Arthur, não foi? E assinado aí com todos os demais pares. Recentemente você participou de uma reunião no Hospital Amparo de Maria, juntamente com o CDL e diretores. Fala um pouquinho sobre o Amparo de Maria. Qual é a sua visão daquela casa de saúde? Nós conseguimos para o Amparo de Maria mais de R$540 mil através do ex-deputado estadual Francisco Alberto, que foram essenciais para construir, inclusive, reformar um setor lá da maternidade. É visível que o Amparo de Maria tinha uma forma de governo e outra após a chegada do Max. O hospital vivia em constante descaso com a questão do pagamento dos profissionais, dos fornecedores, e isso me parece que está regularizado. O hospital fez reformas internas e o hospital tem dado uma nova cara à sua gestão, né? Reformado, investido, ampliado, e acho um espaço essencial para a sociedade. Mais de 96% dos serviços, 94% dos serviços do Amparo são via SUS. São para pessoas que precisam da saúde pública. É um hospital beneficente, que tem o apoio do aporte financeiro do Estado, do governo do Estado de Sergipe, e que presta um serviço relevante, não só na condição de maternidade, mas também de algumas cirurgias eletivas e também de algumas consultas. Então, é um espaço que eu sempre digo que é um patrimônio do povo estanciano. Nós precisamos entender o Amparo como nosso. Trabalhar por ele, independente de frente política, pedir recursos para ele, pedir para fortalecer ele, para que a gente tenha uma maternidade, um hospital fortalecido e dar um suporte ao GC Fontes, a toda a rede de saúde da região sul e centro-sul do estado, e também parte da Bahia, que a gente acaba recebendo. A respeito do projeto Sangue Bom, perguntaram aqui: opa, quero ser doador de sangue, como faz? Como é que a pessoa pode procurar? Entra através do meu Instagram, @Kaique Freire Estância. Devagarzinho. Diga... Kaique Freire Estância. Isso. Pode falar com a gente de forma direta. Tá vendo, Jackson Pereira? Meu zap 79999344617. Repita aí o seu zap de novo. 99344617. É zap ligação, número só, viu? Certo. Eu só tenho Ele parece Walter Santos narrando o jogo. A ligeirinha da nada. 99344617. Certo. A gente bota aí o zap à disposição para que possa também se inscrever, e na próxima doação é um prazer para a gente tê-lo conosco. Eu peço desculpas ao Antônio Santos, que ele fez uma pergunta aqui, não estou visualizando. Sabe que ao vivo vai subindo, vai perdendo aí as mensagens. Você sempre presente nas datas comemorativas nas comunidades. A exemplo de Dia das Mães, Páscoa, Natal, enfim, entre outras. O que representa para você estar presente e como parlamentar estar junto, principalmente com a camada mais necessitada? Isso deixa você feliz em estar, de uma maneira ou outra, ajudando, participando dessas datas comemorativas?
Eu faço política para todos, mas me permita dizer que eu tenho uma acentuação de compromisso ainda maior com aquelas pessoas que mais precisam. É muito difícil Preocupação é maior. você ver um indivíduo precisar da saúde pública, de uma consulta, e não ter condições de pegar um transporte para chegar até a consulta. É muito difícil o indivíduo tá pleiteando uma vaga numa creche, né? É muito difícil o indivíduo estar pleiteando um alimento no final do mês. Então, a política serve para todos, mas ela deve servir ainda mais para aqueles que mais precisam do serviço público. Então, como eu disse agora, a gente conversa com o empresário, a gente conversa com o empregador, mas a gente precisa ter essa concepção da política de ouvir os mais necessitados, entender e tentar equacionar essa questão. As vulnerabilidades são imensas. Eu não vou dizer a você, eu consigo ajudar todas as pessoas que chegam ao meu redor. Você teve uma mãe que foi vereador e sabe que é impossível, né? Com As certeza. necessidades são extremas e as limitações nossas, inclusive financeiras, existem. Mas a gente tenta sempre, Walter, responder, encaminhar, tentar colaborar, tentar ajustar o máximo possível, chegar numa resolução. Porque Gilberto Freire, um grande teórico, filósofo desse país, dizia que sem função social, o saber será a maior das futilidades. Então nós precisamos usar o saber, ou o poder, como queira nominar, para poder ser útil, principalmente a quem mais precisa nesse conjunto de sociedade. Muito bem. Kaique, o que eu gostaria de saber de você, que Estância ganha mais um canal de comunicação. É esse podcast do Cabra Feio, né? Mais uma alternativa para a gente mostrar as ideias, os projetos, principalmente politicamente falando, né, das pessoas que querem contribuir com a sociedade. Na sua visão, essa alternativa de mais um canal de comunicação ajuda a divulgar mais os trabalhos das autoridades, dos políticos, das pessoas, porque nós vamos ter também uma roda próximo mês, já agora em julho, em agosto, vamos ter uma roda de entrevista com os empresários locais e também de regiões. Esse primeiro bloco aqui de maio, nós estreamos dia 26 de maio com a presença do prefeito Gilson Andrade, né? Esse primeiro maio e junho, né? Com julho, nós já estamos só entrevistando políticas na área política. Como é que você vê essa nova alternativa aqui no estado de Sergipe? Olha, toda e qualquer manifestação de comunicação colabora com a sociedade. Amanhã, a partir das 11 horas da manhã, eu estou sentadinho na Rio FM com Fala Meu Povo. Todo sábado, de 11 a 1. Ali, muito mais do que o vereador, o cidadão. Chega lá o zap. Veja, por favor, tal situação estadual. Veja, por favor. E a gente vai passando. A gente vai tentando. São muitas cobranças? Chegam. E a gente abre o áudio. Viu? Pode até contra mim. Chegou o áudio. Fala, meu povo. Tô aqui para ouvir. Isso é importante, isso é importante. Né? E assim, o canal de comunicação é o acesso do cidadão comum aos espaços de poder. Tudo que flexibilize, que chegue, que aproxime, Walter, facilita, colabora. Quantas críticas eu vi aqui hoje? Algumas. Mas eu pude responder a cada um. E de repente, esses que eu respondi a crítica, compreendeu também o meu lado. Falta é a omissão da Câmara referente à Praia do Saco, digo, a região litorânea. Eu aqui expliquei o parâmetro legal. Concordando ou não, eu dei explicação, eu respondi, eu instruí a pessoa sobre o fato. E isso não é problema nenhum. Se eu tivesse medo de trabalhar. Não correu da pergunta, né? Se eu tivesse medo de dialogar com a população, não fazia rádio, não. Meu mandato foi racatinho, né? Mas eu gosto disso, eu gosto de divergente, eu gosto de debate, eu gosto de diálogo. E acho fundamental quando a população vem com a crítica. Que aí eu procuro mostrar a ela que eu já busquei, que eu já tentei, que não tá na minha mão. Ou, de repente, é o meu mesmo. Então, para mim, a comunicação tem um fator crucial, importante. E a divergência faz parte da democracia. E ela colabora muito. Porque só de convergentes, a gente muito pouco irá conseguir avançar. O Alisson Almeida, obrigado pela resposta do vereador e gostaria de fazer parte dessa equipe de doação de sangue. Ele já deu aqui o endereço, viu, Alisson?
o Instagram do Kaique Freire, telefone. Botar o seu nome no nosso gabinete, cara. Você vai lá, procura Maria Clara, o Gabriel, Pronto. qual que é o nosso Tássia, né, Riboneto, qual que é um dos nossos assessores. Pode colocar seu nome lá que a gente vai estar incluindo você aí na próxima viagem. Vai ser uma satisfação. Chega lá no EMO, você passa por uma triagem direitinho, a gente vai instruir todos os detalhes certinho. Que Beleza? bom. Wesley Souza de Arauá. Boa noite, Walter. Boa noite a todos os envolvidos aí na entrevista. Gustavo Silva, salva aí. Um salve aí para o Joteira, grande Joteira, nosso produtor. Álvaro, fique à vontade para a sua pergunta final, para a gente encerrar aqui o nosso podcast. Kaique Freire, você falou que todos nós sabemos de sua ligação com o Adrinaldo antes, né? Indiretamente também com o Edivaldo Nogueira, né? PCdoB, por conta do partido. E hoje nós vimos uma reunião, até perguntei a Larissa, você articulando uma possível, inclusive foi até falar também, na possível criação do PDT. Como é que está a situação de Kaique Freire? Cria o PDT ou de repente vai para o PSD por conta da sua ligação com o Roginho, que nós sabemos que você foi eleito, né, no PV, que hoje faz uma federação com o PT, né? Aí complica um pouco. Como é que tá os trâmites aí dessa junção aí e se Kaique Freire tem interesse ou não de repente ser um possível nome a concorrer ao vice, que é algo também falado, né, por sua ligação com o governador. No mais, quero agradecer sua participação aqui e parabenizar por sua entrevista. Vamos lá, Álvaro. A hora das pimentas da política final, né? Vamos lá. Tinha mais, né? Mas... a gente tem até o tópico aqui da eleição, né? 2024, mas fica à vontade. Veja só. Primeiro, quanto a questão sobre o partido. Existe um diálogo com o Jorginho, com o Edivaldo Nogueira, sobre a possibilidade de a gente construir o PDT em instância. Com a bênção deles, inclusive. Né? Existe esse diálogo, essa construção possivelmente... exclusiva. Existirá. Né? Possivelmente existirá essa construção do PDT em instância. Ponto 1. Muito mais fácil irmos para o PDT do que do PSD. Um conjunto local, da política local, é muito mais viável para a gente disputar pelo PDT, formar o PDT. Né? O ponto 2, a questão da eleição do chapa majoritário. Eu penso que está tendo aí um erro, um equívoco de antecipação de nome de vice um ano antes da eleição. Eu acho que nós temos uma certeza natural que André possivelmente será o nome da base. Mas ele ainda não foi oficializado. Não, só agora em novembro ou dezembro. André precisa ser oficializado. Posteriormente a isso, quando o André for oficializado, algum tempo depois vai se discutir a formatação de chapa. Você acredita que pode ter um reviravolta? Se não for o nome de André, pode não ser outro? Não enxerga outro nome no grupamento. Não enxerga. Acho que isso é muito... Para quem está construindo a política mesmo nos bastidores, é muito, já está muito... Consolidado. Já está muito consolidada essa tese, sabe? Certo. E aí sim começa a discutir sobre a questão de chapa majoritária. Eu não faço política de imposição, eu faço política de grupo. Eu escuto meu líder político, eu escuto meu grupo e escuto as pessoas que fazem política em instância, né? Nossos líderes locais. Aquilo que for melhor para o projeto, nós estaremos à disposição. Mas o senhor não está disponível para ser vice? Se for uma formatação de conjunto de grupo, estamos à disposição. Certo. Mas isso precisa ser uma construção coletiva, não uma construção de imposição. E acho, inclusive, que ainda não é momento para essa discussão. Mas já que estamos adiantando os passos, estamos à disposição do porque a gente não pode fugir dessa notícia. Com certeza. Né? Por mais que... E não foram vocês que lançaram essa situação. As redes sociais, os grupos, já adiantaram os fatos. Assim, nosso nome está à disposição do projeto. Porque todo mundo fala em instância. Quem serão os nomes mais prováveis para ser o vice? Doutor Cristóvão, Kaique Freire, Misael Dantas. São esses três. Breno Vitor. Né? O próprio Breno, secretário. Então, todo mundo ventila. Todo mundo tem as suas interrogações. Me permita falar uma coisa. São 4 bons nomes, né? Nomes do Breno, nome dos vereadores. Eu afirmo, são nomes leves, viu? Nomes bons, né? O Breno tem a questão da sua relação com o prefeito Gilson. O Misael tem a sua relação com o André Moura. O Cristóvão Filho é o presidente da Câmara. Né? Os vereadores vão, obviamente, entender que seja um vereador. Ganhou uma vaga a mais para disputar. Né? Kaique Freire tem a bênção do Jorginho Araújo. Exato. Mas isso tudo aí é uma questão de ser a construção coletiva. O prefeito Gilson vai ser importante, essa construção, vai ser o líder desse projeto. Né? O André Graça vai ter também aí sua
seu protagonismo. O governo do estado acredita também que irá Olha, doutor Gilson foi muito sucinto até porque aqui. Fábio é muito político, né? Doutor Gilson foi muito sucinto aqui, muito verdadeiro e muito transparente. Isso a gente tem que tirar o chapéu. Quando ele foi indagado por mim, né, se a escolha do vice viria lá de cima. Ele disse, não, Walter. Quem vai decidir é o grupo. Sou eu que vou dar a voz final. Claro que vamos ouvir todas as partes, né? Ele deixou bem claro, né? Mas quem vai decidir é o prefeito. Quem vai fazer seu sucessor, ou não, né? Porque política você sabe que às vezes nas pesquisas vocês estão lá em cima, depois está lá embaixo. E vai ter muda todo instante, né? Todo instante. E vai ter muita água a rolar debaixo dessa ponte, né? Ele garantiu que em novembro, dezembro vai já colocar a chapa majoritária para todo mundo saber quem é o pré-candidato a prefeito e ao vice. Não, o vice ele vai segurar até junho, próximo ano. Maio, junho, ele disse que então eu ouvi errado, que ele disse que daria já tudo junto. Não, só cabeça de chapa. Vamos lá. Para a gente fechar nossa entrevista, no qual agradeço a sua vinda aqui ao nosso podcast, né? Se você não for o escolhido a vice, seu nome permanece para reeleição para vereador? Primeiro que eu não estou construindo candidatura de vice, estou construindo candidatura de reeleição a vereador. Certo, mas a hipótese. Certo. Se um projeto entender que nosso nome é importante, a gente está à disposição, foi isso que eu disse. Agora, toda situação de grupo, o que define são as ações. Acho que André é muito habilidoso. Acho que André não vai fazer com o Kaique nenhuma ação que eu não tenha feito com ele. E espero isso. A política não é que se isso ou aquilo vai acontecer. O que diz a política é a ação da ação e reação, né? Até hoje eu tenho uma relação muito boa com o André. Acho que André vai ser um excelente prefeito. André foi vereador, tem uma relação muito boa com o parlamento, certo? É bom enaltecer isso. E acho que vai ser vai ser um governo muito de aproximação com o parlamento, de diálogo, de constante construção, assim como também é o governo de Gilson. Mas eu não tô se tiver alguém agoniado com essa situação, não é a gente não. Você tá tranquilo, a gente, né? Tá bem tranquilo com essa situação, tá construindo um nome de reeleição, tá construindo um nome do que for candidato. Agora uma coisa tenha certeza. Em 2024 nós estaremos nas urnas. E estaremos com muita vontade de disputar a eleição, de construir grupo, de fortalecer partido e discutir eleições, né? Porque a gente tem feito política, tem buscado fazer política, temos sido muito corretos com as pessoas com quem fazemos política e acredito que não será diferente das ações com a gente também. Qual a análise que você faz? É porque um assunto puxa outro, né? Eu ia finalizar. Eu tenho só uma também, depois, pronto, viu? Né? Como você vê esses líderes políticos? Eu vou citar Umbaúba, líderes de Itabaianinha, adentrando aqui em nossa cidade. Qual a sua visão? Mostrando outras alternativas para o eleitorado estanciano. Porque eu me identifico muito nas campanhas diferenciadas. Eu vou citar aqui André Davi, o delegado, ele foi muito bem votado para deputado federal, que é uma eleição totalmente diferente para municipal, né? Outras pessoas falando, dizendo, vamos mostrar outros candidatos, outras opções. Como você vê os Joaldos da vida, os Maravilhas da vida adentrando aqui a nossa cidade? Olha, é visível que ele está tendo uma influência política, né, na cidade, no sentido de constituição de grupo, mas eu acho que eu enxerguei isso muito mais na eleição de deputado. Eu acho que boa parte dessas pessoas com quem eles construíram relação política, eu acho que deu uma freada legal. Eu acho que eles perderam bastante esse grupo, que eles ainda tão pouco precocemente iniciaram. Então, eu achei muito mais, Walter e Álvaro, posso estar equivocado, uma construção de momento de eleição do que uma construção de formação de grupo realmente. Para 2024. Eu não tenho visto isso ser permanente, não. Eu achei que foi uma eleição, uma construção só para aquele momento. Achei, inclusive, que poderia ser uma relação constante, uma relação fixa, mas pelo visto não é, não. Pelo que eu tenho visto, não é. Faça a sua pergunta, Val. Para encerrar agora. Tem um caso aqui que sempre fica no subconsciente de todos do meio da política, né? Você como foi eleito pelo PV na reta final, que inclusive é algo, né, que esse período de construção todos ficam aí especulando,
muitos dizem que no final, na reta final ali, quadros do PV ficaram chateados pela inserção de de Breno Vitor na chapa do PV. Como se deu essa inserção dele? Foi com consenso entre todos os participantes do PV ou foi algo Não. indiretamente à posto? noite, um dia antes da eleição. Um dia antes do último dia fechar o processo de convenção. Isso aí. Não foi algo dialogado, não. Pelo menos comigo, não. Foi uma coisa que eu fiquei sabendo na noite que findava o prazo de filiação partidária. Aí, na sua visão, você que participou, graças a Deus, conseguiu êxito, né, de forma brilhante, prejudicou no processo lá do partido entre os participantes? Primeiro, para mim, isso é uma questão foi normal. Isso para mim já é uma questão suprimida, certo? Não estou aqui retornando. Não sei disso. Para mim é uma questão já suprimida. Mas, para o momento, foi um ato falho. Gilson errou nessa questão. Não dialogou com a gente, pelo menos comigo, e colocou Breno uma noite antes do partido, da situação. Ficou mágoa? Não, se ficasse mágoa, não tinha ajudado o governo dele, não estava na tranquilo. base, não tinha assumido a liderança do governo dele. Eu não sou uma pessoa rancorosa, não. Sou uma pessoa de coração muito bom. Mas assim, como você perguntou o fato, eu não gosto de fugir da resposta. Para a época, foi uma ação muito falha. Que espero que André não faça o mesmo nessa formatação de partidos agora para 2024. Tá respondido? Muito obrigado, Kaique, pela resposta. Tem que ter, o político hoje tem que ter jogo de cintura, né? E eu respondo, viu? Se perguntar, eu respondo. Inclusive, Breno é um cara bom, gente boa, menino jovem, inteligente. Na época, eu chamei Breno em minha casa. Breno não é nada contra a sua pessoa, mas isso aqui tá errado por causa disso. Eu não faço política contra pessoas. Certo? Eu faço política sobre projetos, sobre situações. Você tem o Kaique tem raiva de Breno? Nenhuma, não tem raiva de ninguém. Agora, pra época, foi um ato falho, porque não foi algo programado, foi algo que colocaram sem uma discussão, pelo menos comigo, já porque eu ia formar o PCdoB, acabei me formando. Eu aceitava Cristóvão no PCdoB, depois levaram tudo para o MDB, eu fiquei no PV e ainda colocaram um candidato que tem uma relação de mais de 15 anos com o prefeito. Ou seja, obviamente que a gestão ia atender a apoiar aquele projeto e aquilo não era combinado por momento. Olha, há pouco tempo que eu conheço você, posso dizer aqui para todo o Brasil, para todo mundo que estão nos assistindo, você tem uma conduta transparente. Continue assim. Sua conduta transparente é o que eu vejo. Mas o Valmir Oliveira, para a gente encerrar definitivo, diz aqui, ó, Walter, a maioria dos vereadores só aparece em tempo de política, sabendo vocês que a zona rural hoje elege de 3 a 4 vereadores. O único vereador presente na zona rural é o doutor Cristóvão. Como é que o Kaique vê isso? Você não vai à zona rural? Depende do que você está falando. A zona rural é um contexto geral. Um contexto geral, né? Isso. Realmente não tem um vereador que vai em todas. Por exemplo, eu tenho uma relação muito... Eu estou na zona rural, que eu estou no bairro Alecrim. Você teve votos na zona rural? Muito, né? Muito. Por exemplo, só no Rio Fundo 3, por exemplo, teve quase entre Rio Fundo 3 e a Nova Estância, né? Calumbi. Eu tenho uma chácara na Nova Estância, eu tenho relação com 17 de abril, eu tenho relação com o Rio Fundo 3. Mas você vai? Você sempre é presente, né? Inclusive tem uma casa na Nova Estância. Tem uma propriedade na Nova, tem uma chácara na Nova, eu vivo na Nova Estância. Os gabinetes itinerantes que a gente faz aí, se você prestar atenção, o primeiro foi no Rio Fundo 3, o segundo foi no Alecrim. O quarto agora foi na Nova Estância. Como é que eu não tenho relação com a zona rural? Essa metade das ações têm sido levadas para a zona rural. Agora, de repente, eu posso não ter uma relação tão efetiva e afetiva com a comunidade rural que ele mora, mas a gente anda na zona rural, viu Valmir. Agora, obviamente que não são em todas, né? A gente não consegue... eu consigo ter relação... com 40 comunidades rurais, não ando nas 40 não, mas diga a você que eu conheço quase todas, tanto do lado de cá como do lado de lá, como a gente sempre diz, né? E tem uma boa relação sim com essas comunidades, leva essas pautas para o parlamento. Se um dia o senhor for no meu mandato, no meu gabinete, eu vou colocar à disposição todas as indicações que a gente já fez para a zona rural, e o senhor vai ver que a gente sempre tem esse diálogo transparente e correto com a comunidade rural do nosso município, e elas são essenciais. 20 horas, 22 minutos, a gente finaliza aqui. Eu quero agradecer a você, Kaique, por aceitar o nosso convite e participar do nosso podcast. Fique à vontade para suas considerações finais. Não, só quero dizer a todos que obrigado pelo convite e colocar à disposição de vocês sempre que precisarem da gente para poder dialogar sobre política, sobre gestão. Estamos à inteira disposição. Parabenizar pela iniciativa, por esse podcast aí, Cabra Feio, e que seja mais um canal de comunicação em nosso município que venha colaborar com as discussões salutares e importantes para a política, que geram, sem sombra de dúvida, oportunidades das pessoas conhecerem os políticos locais, as autoridades, os secretários, os gestores e estarem aí tirando suas conclusões sobre cada um. Muito obrigado, Deus abençoe a todos e vamos trabalhar. Sempre às segundas, às quartas e às sextas-feiras tem podcast do Cabra Feio. Próxima segunda, nós estaremos aqui, dia 10, entrevistando o presidente da Câmara de Vereadores de Estância, Dr. Cristóvão Freire. Um abraço a todos, agradecer a Deus por mais
um episódio do podcast do Cabra Feio. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Obrigado.